Livro 2. O aprendizado do guerreiro. Capítulo 6. O caminho da montanha. Sócrates serviu o chá quente nas canecas iguais e disse-me as primeiras palavras de encorajamento em muitos meses. Sua sobrevivência no duelo é a evidência real de que você está pronto para progredir em direção ao objetivo único. E qual é ele? Quando descobrir, você já estará lá. Enquanto isso, seu treinamento irá mudar de arena. Uma mudança. Sinal de progresso. Eu estava ficando animado. Finalmente vamos voltar a nos mexer, pensei. Sócrates, perguntei, a que arena você está se referindo? Em primeiro lugar, você terá de encontrar as respostas em si mesmo. E a começar de agora. Vá lá para trás do posto, atrás da lata de lixo. Ali, bem no canto do estacionamento, junto à parede, você encontrará uma pedra grande e plana. Fique sentado nessa pedra até ter alguma coisa de valor para me dizer. Só isso? Perguntei, depois de uma pausa. Só. Sente e abra a mente para a sua própria sabedoria interior. Saí, encontrei a pedra e fiquei sentado no escuro. Primeiro, pensamentos fortuitos tomaram conta da minha mente. Por fim, repassei todos os conceitos importantes que aprendera nos anos de escola. Passaram-se 1, 2, 3 horas. O sol nasceria dentro em pouco e eu estava ficando com frio. Comecei a abrandar a respiração e a imaginar vividamente o meu abdômen aquecido. Em pouco tempo, voltei a me sentir bem. O dia amanheceu. Eu só conseguia pensar em uma coisa para dizer a Sócrates, uma percepção que me ocorrera durante uma palestra de psicologia. Pus-me de pé, as pernas enrijecidas e doloridas, e voltei mancando para o escritório. Sócrates, relaxado e confortável em sua mesa, indagou. Já? Bem, o que tem a dizer? Eu estava um tanto constrangido, mas esperava que ele ficasse satisfeito. Ok, Sócrates. Por baixo de todas as nossas aparentes diferenças, todos partilhamos as mesmas necessidades e medos humanos, estamos todos no mesmo caminho, conduzindo-nos uns aos outros. A compreensão disso pode nos dar a compaixão. Nada mal. Volte para a pedra. Mas vai amanhecer, e você vai embora. Não tem problema. Ele abriu um sorriso. Tenho certeza de que até a noite você terá pensado em algo. À noite ele apontou a porta. Sentado na pedra, com o corpo todo dolorido, voltei à infância. Pensei no passado, em busca de alguma ideia. Nada aconteceu. Tentei resumir tudo o que vivera nos meses passados com Sócrates num único aforismo espirituoso. Pensei nas aulas que estava perdendo e na desculpa que daria ao treinador. Talvez dissesse a ele que ficara sentado numa pedra de um posto de gasolina. Seria uma história tão louca que o faria rir. O sol subia com lentidão torturante pelo céu. Permaneci sentado, faminto, irritado e deprimido quando escureceu. Não tinha nada para oferecer a Sócrates. Então, perto da hora em que começava o turno de Sócrates, algo me ocorreu. Ele queria alguma coisa profunda, algo mais cósmico. Concentrei-me com esforço renovado. Vi-o entrar no escritório e acenar para mim. Redobrei os esforços. Por fim, perto da meia-noite, consegui. Mal conseguia andar, por isso alonguei-me durante alguns minutos antes de arrastar-me até o escritório. Está bem, Sócrates, eu já tenho algo para dizer. Sob as máscaras sociais que as pessoas usam, tenho visto seus medos comuns e as mentes perturbadas, e isso me tornou cínico, porque ainda não consegui ir além disso e ver a luz dentro delas. Considerei isso uma revelação de grandes proporções. Excelente. Anunciou Sócrates. Quando eu já ia suspirar e me sentar, ele acrescentou. Mas não era exatamente o que eu esperava. Você não poderia trazer alguma coisa mais instigante? Soltei um grito de raiva para ninguém em particular, e voltei a passos pesados para minha pedra filosofal. Alguma coisa mais instigante, dissera ele. Seria uma dica. Naturalmente, voltei a pensar nos últimos treinos no ginásio onde meus colegas de equipe cacarejavam à minha volta como galinhas, pois tinham medo que eu me ferisse novamente. Há pouco tempo eu girava na barra alta,
errei uma pirueta e tive que soltar a barra. Sabia que ia cair mal sobre os pés, mas antes que atingisse o chão, Sid e Abby agarraram-me em pleno ar e me colocaram delicadamente no chão. Tome cuidado, Dan. Repreendeu-me Sid. Você quer quebrar a perna novamente? Mas nada disso parecia muito relevante na minha atual situação. Então, procurei ficar tranquilo, esperando por alguma sensação que me aconselhasse. Nada. Eu estava ficando tão tenso e dolorido que não conseguia mais me concentrar. Então fiquei em pé e, lentamente, comecei a praticar alguns movimentos de Tai Chi, uma forma chinesa de exercícios lentos que só que me ensinara. Flexionei os joelhos graciosamente para frente e para trás, movimentando os quadris, os braços flutuando no ar. Deixei que a respiração controlasse o movimento do corpo. Minha mente esvaziou e então surgiu uma cena. Alguns dias antes, eu correra lenta e cuidadosamente até a Prove Square, no centro de Berkeley, em frente à prefeitura e ao lado da escola secundária. Para relaxar, comecei a oscilar para frente e para trás, seguindo os movimentos do Tai Chi. Concentrei-me na suavidade e no equilíbrio, sentindo-me uma alga flutuando no mar. Antes de voltar a atenção para meu corpo, deixando minha consciência flutuar com os movimentos, notei que alguns alunos da escola pararam e ficaram me olhando. Quando terminei e fui colocar a calça molhada de suor sobre o short de corrida, minha atenção foi atraída para duas adolescentes bonitinhas que me olhavam, dando risadinhas. Creio que as meninas ficaram impressionadas, pensei enquanto punha as pernas na mesma perna da calça, perdendo o equilíbrio e me estatelando na grama. As meninas e outros alunos que estavam por perto riram de mim. Por um instante fiquei envergonhado, mas deitei-me no chão, e ri junto. Fiquei pensando, ainda de pé na pedra, porque esse incidente seria importante. Então algo me ocorreu, entrei no escritório, postei-me diante da mesa de Sock e disse: "Não existem momentos comuns." Sock sorriu. Seja bem-vindo. Afundei no sofá e ele foi fazer chá. Depois disso, passei a considerar cada momento que passava no ginásio, no chão ou no ar, como especial e merecedor de toda a minha atenção. Entretanto, segundo Sócrates me explicara mais de uma vez, a capacidade de ampliar a atenção a todos os momentos da vida exigiria muito mais prática. No começo da tarde seguinte, antes do treino, aproveitei o céu azul e o sol quente para sentar e meditar num pequeno bosque de sequoias. Estava ali há uns 10 minutos quando alguém me agarrou e começou a sacudir-me. Rolei para o lado, assustado, e coloquei-me em posição de defesa. Então vi quem era. Sócrates, às vezes você não tem um pingo de educação. Acorde. Exclamou ele. Chega de dormir. Você tem trabalho a fazer. Acabou meu expediente, brinquei. Hora do almoço, dirija-se ao funcionário ao lado. Está na hora de se mexer, chefe touro sentado. Vá pegar seus tênis de corrida e encontre-me aqui em 10 minutos. Fui até em casa, calcei meus tênis velhos e voltei correndo para o bosque de sequoias. Sócrates não estava à vista. Então eu a vi. Joy. Ela estava descalça, vestia um short de corrida azul e tinha uma camiseta amarrada na cintura. Corri até ela e abracei-a, comecei a rir, tentei empurrá-la, jogá-la no chão e lutar, mas ela não se mexeu. Eu queria conversar, contar-lhe todos os meus sentimentos, meus planos, mas ela levou os dedos a meus lábios e disse: "Teremos tempo para conversar depois, Dani. Agora venha comigo." Ela demonstrou uma combinação de movimentos de Tai Chi, calistenia e exercícios de coordenação para a mente e o corpo. Em poucos minutos eu estava me sentindo leve, solto e cheio de energia. De repente ouvi Joy dizer: "Em seus lugares, preparar, já." E disparou pelo campus, tomando a direção das colinas de Strawberry Canyon. Fui atrás, bufando e zangado. Eu ainda não estava em forma para correr e comecei a ficar para trás. Esforcei-me mais, os pulmões queimando. Joy parou no topo da colina que dava para o estádio de futebol. Mal conseguia respirar quando a alcancei. "Por que demorou tanto, querido?" Indagou ela, com as mãos nos quadris. Então disparou novamente, subindo o desfiladeiro, e dirigindo-se para a base das trilhas de fogo, caminhos estreitos e tortuosos de terra que sobem as colinas.
Fui atrás obstinadamente, dolorido como nunca, mas decidido a vencê-la. Quando nos aproximamos das trilhas, Joy reduziu a marcha e passou a correr em velocidade humana. Então, para minha decepção, ela alcançou a base das trilhas inferiores e, em vez de fazer meia volta, enveredou por outro aclive, que entrava pelas colinas. Ofereci aos céus uma prece silenciosa de agradecimento, quando ela deu meia volta em lugar de subir o conector de meio quilômetro, torturantemente íngreme, que ligava as trilhas de baixo às de cima. Enquanto corríamos mais tranquilamente por um longo declive, Joy começou a falar. Dani, Sócrates pediu-me para lhe mostrar sua nova fase de treinamento. A meditação é um exercício valioso. Mas no final você tem de abrir os olhos e olhar ao redor. A vida do guerreiro é uma experiência de movimento. Até então eu ouvia atentamente, olhando para o chão. Entendo, Joy, por isso treino no ginásio. Levantei os olhos a tempo de ver apenas sua silhueta adorável desaparecer à distância. Eu estava completamente esgotado quando entrei no ginásio no final daquela tarde. Deitei-me na esteira e comecei a fazer alongamentos e só parei quando o treinador se aproximou e perguntou. Você vai ficar fazendo alongamentos o tempo todo ou prefere experimentar uma das agradáveis atividades que temos para você? Chamam-se provas de ginástica. Tentei alguns saltos simples, testando a perna pela primeira vez. Correr era uma coisa, saltar, outra. E pode machucar. Os saltos à distância podem exercer uma força de até 800 quilos, quando as pernas tocam o chão, impulsionando o corpo para o alto. Também comecei a testar minhas pernas na cama elástica, pela primeira vez em um ano. Pulava ritmicamente, dando vários saltos mortais. Pat e Dennis, meus dois companheiros dessa modalidade, gritaram. Newman, calma. A sua perna ainda não está boa. O que eles diriam se soubessem que eu acabara de correr quilômetros nas colinas? Nessa noite eu estava tão cansado a caminho do posto que mal conseguia manter os olhos abertos. Deixei para trás o frio de outubro e entrei no escritório, pronto para um chá e uma conversa relaxante. Eu devia ter imaginado. Venha até aqui e fique de frente para mim. Assim. Demonstrou Sócrates, os joelhos flexionados, os quadris para frente e os ombros para trás. Com as palmas das mãos erguidas diante de mim, ele parecia segurar uma bola invisível. Mantenha essa posição sem se mexer, respire lentamente e ouça. Você se movimenta bem, Dan, se comparado com a maioria das pessoas, mas seus músculos estão tensos demais, e por isso necessitam de mais energia para se movimentar. Desse modo você precisa aprender a liberar as tensões acumuladas. Minhas pernas tremiam de dor e cansaço. Está doendo. Só dói porque seus músculos parecem pedras. Está bem, você venceu. Quanto tempo tenho que ficar nesta posição? Sócrates limitou-se a sorrir e saiu bruscamente do escritório, deixando-me de pé, as pernas flexionadas, suando e tremendo. Voltou com um gato cinzento, que obviamente tinha participado de alguns combates nas linhas de frente. Você tem que desenvolver seus músculos como os de Oscar, para que possa se movimentar como nós. Disse, coçando atrás da orelha do felino, que ronronava. Minha testa estava banhada de suor. A dor nos ombros e nas pernas era intensa. Finalmente, Sócrates disse. Pode parar. Ergui-me imediatamente, enxuguei a testa e sacudi os braços. Venha até aqui e apresente-se a Oscar. O bichano ronronava deliciado com os dedos de Soque atrás das suas orelhas. Nós seremos seus treinadores, não é, gatinho? Oscar miou, e eu afaguei-o. Agora aperte os músculos da perna do gato, lentamente, até o osso. Pode machucar. Aperte. Pressionei profundamente o músculo do gato até sentir o osso. O felino observava-me curioso, sempre ronronando. Agora aperte o músculo da barriga da minha perna. Disse Soque. Ah, não posso, só que ainda não nos conhecemos bem. Vamos, seu tonto. Apertei, e surpreendi-me ao sentir que os músculos de Sócrates eram iguais aos do gato, soltos como uma geleia firme. Agora eu. Disse ele, estendendo a mão para apertar o músculo da barriga da minha perna. Ai! Gritei.
Sempre pensei que músculos rígidos fossem normais, disse, esfregando o local. São normais, Dan, mas você tem que ir muito além do normal, além do comum, além do razoável, e entrar nos domínios do guerreiro. Sempre quis tornar-se superior aos homens comuns. Agora se tornará comum numa esfera superior. Sócrates deixou Oscar sair pela porta. Por fim ele começou a apresentar-me os elementos sutis do treinamento físico. Agora você poderá observar como a mente deixa o corpo tenso. Você acumulou preocupações, aborrecimentos e outros entulhos mentais como tensões crônicas. Agora está na hora de liberar essas tensões e libertar seu corpo do passado. Sócrates estendeu um lenço branco sobre o tapete e pediu para que eu tirasse os shorts. Ele fez o mesmo. O que fará se chegar um freguês? Ele apontou o macacão pendurado junto à porta. Agora faça exatamente o que eu fizer. Começou passando óleo de aroma adocicado no pé esquerdo. Eu copiava cada gesto dele, pressionando e cutucando a sola, o dorso e as laterais dos pés e entre os dedos, alongando, apertando e dobrando. Massageie os ossos, não apenas a pele e os músculos. Mais fundo. Disse ele. Meia hora depois, terminamos o pé esquerdo. Repetimos o mesmo no pé direito. Esse procedimento durou horas, cobrindo cada parte do corpo. Eu aprendi coisas sobre os meus músculos, ligamentos e tendões que jamais imaginara. Podia sentir onde se inseriam, sentia a forma dos ossos. Era espantoso como eu, um atleta, estava tão pouco familiarizado com o meu corpo. Sócrates vestiu rapidamente o macacão nas poucas vezes em que a campainha do posto tocou, mas fora isso não fomos perturbados. Quando vesti minhas roupas, senti-me como se estivesse num corpo novo. Só que disse: Você limpou inúmeros medos antigos do seu corpo. Faça isso pelo menos uma vez por semana nos próximos meses. Concentre-se no local do ferimento. Mais deveres de casa, pensei. O dia começava a clarear. Bocejei. Hora de ir para casa. Quando saí, Sócrates disse-me para estar na base das trilhas de fogo às 13 em ponto. Cheguei cedo às trilhas. Espreguicei-me e fiz alongamentos preguiçosamente. Meu corpo parecia solto e leve depois da massagem óssea, mas ainda estava cansado pelas poucas horas de sono. Começou a chuviscar. Para falar a verdade, eu não estava com nenhuma vontade de correr em parte alguma ou com qualquer pessoa nesse dia. Então ouvi um farfalhar de folhas nos arbustos próximos. Fiquei imóvel e atento, esperando que um cervo saísse do mato. Mas foi Joy quem surgiu do meio da folhagem, descalça novamente, como uma princesa dos gnomos, vestindo shorts verde escuro e uma camiseta verde-limão com as palavras: Felicidade é um tanque cheio. Sem dúvida, presente de Sócrates. Oi, Joy, que bom ver você. Vamos nos sentar e conversar. Há tantas coisas que eu quero contar. Ela sorriu e saiu em disparada. Subi correndo atrás dela e, na primeira curva, quase escorreguei na terra úmida, sentindo como minhas pernas estavam fracas depois do exercício do dia anterior. Em pouco tempo eu estava sem fôlego, pelo menos ela reduzira a velocidade, em relação ao dia anterior. Aproximamo-nos do fim da trilha de baixo sem falar. Eu respirava com dificuldade e minha perna latejava. Então ela disse: Vá, queridinho. E começou a subir o conector. Minha mente rebelou-se. Meus músculos resistiram. Então olhei para Joy, correndo tranquilamente colina acima como se fosse um local plano. Dei um grito rebelde e comecei a subir o conector. Eu parecia um gorila embriagado, todo curvado, grunhindo, ofegante, subindo cegamente, dando 2 passos para frente e 1 para trás. No topo, o terreno nivelava-se. Joy esperava por mim, aspirando o aroma dos pinheiros molhados, parecia tão contente e pacífica quanto um Bambi. Meus pulmões imploravam por mais ar. Tenho uma ideia, sugeri quejante. Vamos andar o resto do caminho, não, vamos engatinhando, assim teremos mais tempo para conversar. Que tal? Vamos. Disse ela, jovialmente. Meu despeito começou a se transformar em raiva. Eu correria com ela até os confins da terra. Pisei numa poça,
escorreguei na lama e choquei-me contra o galho de um arbusto, quase rolei colina abaixo. Maldição! Merda! Desgraçado! Sussurrei roucamente. Eu não tinha energia nem para falar. Lutei com uma pequena elevação que me pareceu as rochosas do Colorado, enquanto Joy brincava, agachada, com alguns coelhos selvagens que atravessaram a trilha saltitando. Aproximei-me aos tropeções e os coelhos fugiram para os arbustos. Joy levantou os olhos para mim, sorrindo, e disse: Ah, aí está você. Com um esforço heróico, inclinei-me e passei correndo por ela, que logo disparou à minha frente, desaparecendo de novo. Havíamos subido 370 metros. Agora eu estava bem acima da baía e podia ver a universidade lá embaixo. Contudo, eu não estava em condições de apreciar a paisagem. Sentia-me prestes a desmaiar. De repente me vi enterrado sob a terra molhada, e uma placa onde se lia: Aqui Jasdan. Cara legal, tentou de tudo. A chuva aumentava, mas eu continuava correndo, como se estivesse em transe, o corpo inclinado, trôpego, uma perna após a outra. Meus tênis pareciam botas de ferro. Por fim, ultrapassei uma curva e vi uma última colina que parecia quase vertical. Novamente minha mente recusou-se a progredir, meu corpo estacou, mas lá em cima, no topo da colina, estava Joy, com as mãos nos quadris, desafiando-me. Não sei como consegui lançar-me adiante e mover novamente as pernas. Arrastei-me para cima com grande esforço, gemendo, reunindo todas as minhas forças nos últimos intermináveis metros, até colidir com ela. Oi, garoto. Ela deu uma gargalhada. Você terminou, pronto. Ofegante, apoiei-me nela e resfoleguei. Você pode dizer isso de novo. Descemos a colina caminhando, o que me deu um tempo abençoado para me recuperar e conversar. Joy, disse, parece-me que fazer tanto esforço não é natural. Eu não estava preparado para correr tanto, não creio que isso seja muito bom para o corpo. Você tem razão. Disse ela. Mas não foi um teste para o seu corpo, e sim para o espírito. Para saber se você prosseguiria, não apenas colina acima, mas o seu treinamento. Se você tivesse parado, seria o fim. Mas você passou, Dani, passou com todos os louvores. O vento começou a soprar, trazendo um temporal que nos deixou encharcados. Então Joy parou, tomou meu rosto em suas mãos e me beijou. A água escorria de nossos cabelos ensopados e descia pelas bochechas. Abracei-a pela cintura, atraído por seus olhos brilhantes, beijei-a novamente. Senti-me revigorado por uma nova energia. Comecei a rir quando nos comparei a duas esponjas encharcadas que precisavam ser torcidas. Vamos apostar corrida até lá embaixo. Propus, disparei com uma boa vantagem. Diabos, considerei, posso escorregar nestas malditas trilhas. Naturalmente, ela chegou primeiro. Ao final daquela tarde, já seco e aquecido, encontrei Sid, Gary, Scott e Herb no ginásio e juntos fizemos alguns exercícios de alongamento. O ginásio aquecido era um delicioso abrigo contra o temporal. Depois da extenuante corrida, eu ainda dispunha de uma reserva de energia. No entanto, quando entrei no escritório naquela noite e tirei os sapatos, a reserva tinha se esgotado. Eu queria estender meu corpo dolorido no sofá e cochilar durante 10 ou 20 horas. Resistindo a esse desejo, acomodei-me o melhor que pude e olhei para Sócrates. Notei que Sócrates fizera mudanças na decoração. Fotografias de jogadores de golfe, esquiadores, tenistas e ginastas cobriam a parede. Na escrivaninha havia uma luva de beisebol e uma bola de futebol americano. Aliás, Sócrates estava usando um suéter de malha, com os dizeres: Equipe de treinadores do estado de Ohio. Imaginei que tivesse entrado na fase esportiva do meu treinamento. Enquanto Sócrates fazia um de seus chás especiais, identificado por ele como danado e fulminante, contei-lhe meus progressos na ginástica. Ele ouviu atentamente e então disse: Há muito mais coisas na ginástica, e nos outros esportes do que as pessoas avaliam. Quer explicar melhor? Ele estendeu a mão para a escrivaninha e pegou 3 facas sinistras. Deixe para lá, Sock, disse eu, não quero explicações. Fique de pé. Ordenou.
Levantei-me, e ele atirou uma das adagas abaixo do nível dos meus ombros, bem na direção do meu peito. Saltei para o lado, caí no sofá e a arma caiu sem ruído no tapete. Fiquei deitado no sofá, estarrecido, o coração acelerado. Ótimo. Disse ele. Você exagerou um pouco a reação, mas foi ótima. Agora levante e pegue a outra faca. Nesse instante, a chaleira começou a apitar. Bem, disse eu, esfregando as palmas das mãos suadas. Hora do chá. O chá pode esperar. Disse ele. Olhe-me com atenção. Só que atirou uma faca reluzente para o ar. Via girar no ar e cair, e ele, tão veloz quanto a própria faca, agarrou-a pelo cabo, com o polegar e o indicador, como uma tenaz, segurando-a com firmeza. Agora tente você. Veja como segurei a faca, se por acaso eu agarrasse a lâmina, não me cortaria. Atirou outra faca na minha direção. Mais relaxado, saí do caminho e fiz uma tentativa débil de pegá-la. Se deixar a próxima cair, vou começar a atirar de cima para baixo. Prometeu. Dessa vez, grudei os olhos na lâmina. A faca aproximou-se e eu a agarrei. Ei, consegui! Não é maravilhoso? Disse ele. Durante algum tempo, ficamos totalmente entretidos nesse atirar e pegar. Então, finalmente, sentamos para tomar o chá. Agora quero lhe falar sobre Satori, um conceito zen. Satori é o estado de espírito do guerreiro. Ele acontece quando a mente está livre dos pensamentos e se torna pura consciência. O corpo está ativo, sensível, relaxado, e as emoções, abertas e livres. Satori, é o que você sente quando a faca está indo na sua direção. Sabe, só que, tive essa sensação muitas vezes, sobretudo durante competições. Em geral, concentro-me tanto que nem consigo ouvir os aplausos. Sim, essa é a experiência do Satori. Os esportes, a dança, a música, ou qualquer outra atividade que exija desafios, pode servir como um portão para o Satori. Imagine que ama a ginástica, mas ela é apenas o invólucro de uma dádiva interior, que é o Satori. O uso correto da ginástica consiste em focalizar toda a sua atenção e os sentimentos em atos. A ginástica leva-o ao momento da verdade em que sua vida está em jogo, como um samurai em duelo. Satori ou a morte. Como no momento de um salto. Sim, por isso a ginástica é uma das artes do guerreiro, uma forma de concentrar a mente e liberar as emoções à medida que treina o corpo. Mas a maioria dos atletas falha ao tentar expandir essa lucidez para a vida diária. Essa é a sua tarefa. E quando o Satori tornar-se a sua realidade, seremos iguais. Suspirei. Parece uma possibilidade muito distante, Sócrates. Quando você correu colina acima atrás de Joy, não ficou olhando suplicante para o topo da montanha, mas diretamente para frente, dando um passo de cada vez. É assim que funciona. Regras da casa, certo? Ele sorriu em resposta. E agora é melhor você dormir um pouco. Iniciará um treinamento especial amanhã cedo às 7 horas, na pista da escola secundária de Berkeley. O despertador tocou às 6h15 e eu saí da cama me arrastando. Enfiei a cabeça na água fria, fiz alguns exercícios de respirações profundas, então soltei um berro com a boca enfiada no travesseiro, para acordar. Já estava desperto quando saí à rua. Corri lentamente pela Chatuck, cortando o caminho por Alston Way, passando pela YMCA, de Berkeley, pelo correio, e atravessei a Milvia, chegando à escola, onde Sócrates já me esperava. Seu programa especial começava com aquela posição agachada insuportável que ele me mostrara no posto de gasolina, durante meia hora. Em seguida, trabalhamos com alguns princípios básicos das artes marciais. A verdadeira arte marcial ensina não resistência, tal como as árvores se curvam ao vento. Essa atitude é muito mais importante que a técnica física. Utilizando-se dos princípios do Aikido, Sócrates conseguia derrubar-me, aparentemente sem qualquer esforço, não obstante todas as minhas tentativas de empurrá-lo, esmurrá-lo ou engalfinhar-me com ele. Jamais lute com alguém ou com alguma coisa. Quando for empurrado, entregue-se. Quando for puxado, entregue-se.
Descubra o curso natural e entregue-se a ele. Aí você se unirá à força da natureza. O modo de agir de Sócrates era a prova de suas palavras. Logo terminamos. Vejo você amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar. Fique em casa esta noite e pratique seus exercícios. Lembre-se. Respire lentamente, de modo a não conseguir mover uma pena na frente do seu nariz. Sócrates se afastou como se estivesse de patins, e eu corri até o apartamento, sentindo-me tão relaxado que o vento parecia soprar-me para casa. Nesse dia, no ginásio, fiz o possível para aplicar o que aprendera, deixar os movimentos acontecerem em vez de tentar fazê-los. Meus giros na barra alta pareciam completar-se por si mesmos. Eu girava, saltava e dava saltos mortais nas barras paralelas. Os círculos, tesouras e movimentos no cavalo pareciam sustentados por fios presos ao teto, eu não tinha peso. E finalmente estava conseguindo dar os saltos de acróbata. Sócrates e eu nos encontrávamos logo ao amanhecer, diariamente, eu andava a passos largos e Sócrates saltava como uma gazela. A cada dia eu me sentia mais solto e meus reflexos tornavam-se rápidos como um raio. Um dia no meio da nossa corrida de aquecimento, ele estacou repentinamente, nunca o vira tão pálido. É melhor eu sentar. Disse ele. Sócrates, você está bem. Continue correndo, Dan. Eu vou ficar aqui em silêncio. Fiz o que ele mandou, porém fiquei de olho em sua figura imóvel, silenciosa e ereta, mas de alguma forma mais velha. Como havíamos combinado, não fui visitá-lo à noite no posto, mas telefonei para saber como ele estava. Como está passando, treinador? Perguntei. Perfeitamente bem. Respondeu. Mas contratei um assistente para cuidar dos treinos por algumas semanas. No dia seguinte encontrei o treinador assistente correndo na pista e literalmente pulei de alegria. Joy. Tentei agarrá-la e abraçá-la. Ela me jogou gentilmente de pernas para o ar na grama. Como se isso não bastasse, venceu-me nas cestas e defendeu todas as bolas que lancei. O que quer que fizéssemos em todos os jogos ela era perfeita, fazendo com que eu, um campeão mundial, me sentisse como um novato. Dobrei o número de exercícios que Sócrates me dera. Treinei com mais empenho que nunca. Acordava às 4 da manhã, praticava tai chi até o sol nascer, e corria nas colinas antes de encontrar Joy, diariamente. Não se comentava o treinamento extra. Eu levava a imagem de Joy para as aulas e para o ginásio, queria vê-la e abraçá-la. Mas primeiro teria que alcançá-la. No momento, o máximo que podia esperar era superá-la em sua própria especialidade. Algumas semanas depois, voltei a correr, a saltar obstáculos na pista, com Sócrates, que retomara suas atividades. Ele explicou que teve uma gripe. Sócrates, disse, correndo a toda velocidade e caindo para trás o brincar de pegador. Você é muito discreto quanto aos seus hábitos diários. Não tenho a menor ideia do que faz quando não estamos juntos. Sorrindo para mim, ele deu um salto de aproximadamente 2 metros, em seguida disparou pela pista de corrida. Fui atrás dele até emparelharmos. Vai me responder. Não. Disse ele. Assunto encerrado. Quando finalmente terminamos os exercícios de alongamento e de meditação matinais, Sócrates aproximou-se, passou o braço em torno dos meus ombros e disse: Dan, você tem se mostrado bastante disposto e ágil. De agora em diante, fará o seu próprio horário. Faça os exercícios à medida que sentir necessidade. Vou lhe dar algo mais, porque você merece. Vou ser o seu treinador de ginástica. Tive que rir. Não pude evitar. Você vai ser o meu treinador de ginástica. Acho que desta vez você está exagerando, só que corri até o gramado e dei uma cambalhota completa para trás e um grande salto mortal com dupla torção. Sócrates aproximou-se e confessou: Admito, você é melhor do que eu. Puxa vida! Gritei, até que enfim descobri alguma coisa que sei fazer e você não. No entanto, continuou ele, percebi que você precisa alongar mais os braços quando se prepara para a torção, e você joga a cabeça muito para trás ao saltar. Só que, seu velho enganador, você tem razão, concordei,
percebendo que eu jogava a cabeça demasiadamente para trás, e que meus braços realmente precisavam alongar mais. Quando corrigirmos um pouco a técnica, poderemos trabalhar a postura. Acrescentou, realizando ele mesmo uma torção final. Vejo você no ginásio. Mas Sócrates, eu já tenho um treinador e não sei se os outros ginastas vão aceitar você no ginásio. Ah, tenho certeza de que você vai arranjar alguma coisa para dizer a eles. Nessa tarde, durante a reunião da equipe, antes do treino, disse ao treinador e à equipe que meu avô excêntrico, de Chicago, que já fora membro do clube de ginástica, passaria algumas semanas comigo, e queria me ver treinando. Ele é um velho legal, muito ágil, e acha que é treinador. Se vocês não se importarem e estiverem dispostos a fazer-lhe à vontade, ele não está tão fora de forma, se entendem o que quero dizer. Tenho certeza de que não irá atrapalhar o treino. A equipe chegou a um consenso favorável. Ah, e por falar nisso, acrescentei, ele gosta de ser chamado de Marilyn. Foi difícil ficar sério. Marilyn. Ecoaram todos, sorrindo. Sei que é meio esquisito, mas vocês compreenderão quando o conhecerem. Talvez vendo Marilyn em ação possamos compreender você, Milman. Dizem que é hereditário. Houve uma gargalhada geral, e então iniciamos o aquecimento. Sócrates estava entrando na minha área, dessa vez, e ia ver só uma coisa. Imaginei se ele iria gostar de seu novo apelido. Nesse dia, eu tinha uma surpresinha para toda a equipe. Estava me contendo no ginásio, e eles não tinham a menor ideia de que eu já estava tão recuperado. Cheguei cedo e fui direto à sala do treinador, ele estava mexendo em alguns papéis espalhados sobre a mesa. Treinador, disse eu, quero participar da competição inter-equipes. Ele me olhou por sobre os óculos e disse compreensivamente. Você sabe que não está inteiramente apto para competir pelos próximos 6 meses, Dan. Depois de se graduar, para as provas olímpicas. Puxei-o para um lado, e sussurrei. Estou pronto, hoje, agora. Tenho treinado fora do ginásio. Sem chance, Dan. Sinto muito. O time fazia o aquecimento todos juntos, etapa por etapa, em torno da pequena sala de ginástica. Giros, cambalhotas, saltos de obstáculos e outros. Fiquei na lateral observando. Então passaram à primeira modalidade, exercícios de chão. Todos estavam indo muito bem. Eles estavam prestes a passar para a segunda modalidade quando eu me levantei pronto para dar início à minha rotina. Foi um sucesso. O salto duplo de costas, a suave pressão na parada de mãos, ao ritmo suave de uma música, os giros que eu tinha criado, uma altíssima cambalhota, e, por fim, uma sequência aérea. Pousei suavemente sob perfeito controle. Tomei consciência dos aplausos e assovios. Sid e Josh olhavam-me assombrados. De onde surgiu esse cara? Vamos ter que contratá-lo para a equipe. Na modalidade seguinte, Josh foi o primeiro nas argolas, em seguida foi a vez de Sid, Chunky e Gary. Por fim chegou a minha vez. O treinador, duvidando, depois da minha última série fixa, apenas observou. Ajustei os protetores de mão, certifiquei-me de que a faixa do pulso estava bem presa e saltei para as argolas. Josh mobilizou meu corpo e recuou. Meus músculos se contraíram, em expectativa. Inspirei e pendurei-me de cabeça para baixo. Depois fui virando lentamente e posicionei meu corpo em cruz. Ouvi um abafado alvoroço quando desci suavemente, e subi na vertical. Lentamente, posicionei-me com braços e corpo esticados para a parada de mãos. Santo Deus! Exclamou Hal, estupefato. Fiz um giro gigantesco e o concluí, sem tremer. Depois de fechar com um salto mortal duplo, pousei num único passo. Nada mal. E assim por diante. Depois de concluir a última modalidade, novamente ovacionado com gritos e assovios, localizei Sócrates sentado a um canto, sorrindo discretamente, ele assistira a toda a apresentação. Acenei, chamando. Pessoal, quero apresentar-lhes meu avô. Sid, Tom, Herbie, Gary, Joel, Josh, este é. Prazer em conhecê-lo, Marilyn. Disseram em coro. Sócrates ficou perplexo por um segundo,
e disse: Olá, prazer em conhecê-los também. Queria ver com quem o Dan está andando. Todos riram, provavelmente haviam gostado dele. Espero que não achem muito estranho me chamar de Marilyn. Disse despreocupadamente. Meu verdadeiro nome é Meryl, mas gosto desse apelido. Dan contou a vocês como ele era chamado em casa? Deu uma risadinha. Não. Responderam eles, curiosos. Como? Então é melhor não contar. Não quero deixá-lo constrangido. Ele mesmo poderá contar a vocês. Sócrates, o velhaco, olhou-me e continuou solenemente. Não tenha vergonha, Dan. Adeus, Suzette. Adeus, Josefine. Até mais tarde, Geraldine. Disseram eles ao sair. Olhe o que você arranjou, Marilyn. Fui para o chuveiro, pisando duro. Durante o resto da semana, Sócrates não afastou os olhos de mim. Vez por outra ele se voltava para algum outro ginasta e dava algum conselho excelente, que sempre parecia funcionar. Eu estava espantado com seu conhecimento. De uma paciência incansável com todos, comigo ele perdia a paciência com facilidade. Certa vez, concluí minha melhor apresentação no cavalo, e, com alegria, comecei a retirar a faixa dos pulsos. Só que chamou-me com um aceno e disse: A apresentação foi razoável, mas você não deveria ter retirado a faixa. Lembre-se, Satori a cada momento. Depois da barra alta, ele disse: Dan, você ainda tem que aprender a meditar em todos os seus atos. O que quer dizer com meditar em todos os meus atos? Meditar em um ato é diferente de fazer meditação. Para isso, é preciso que haja um executante, alguém que atue e está consciente. Mas quando se medita em um ato, você já se livrou de todos os apegos aos resultados. Não existe você agindo. Ao libertar-se do eu, você se torna o que é, assim, seu ato é livre, espontâneo, sem ambição, sem inibição ou medo. E assim por diante. Ele observava cada expressão do meu rosto, ouvia cada comentário que eu fazia. Algumas pessoas ouviram dizer que eu estava novamente em forma. Suzy veio ver-me, juntamente com Michelle e Linda, duas novas amigas. Linda imediatamente atraiu meu olhar. Era ruiva e magra, com um belo rosto ornamentado por óculos de armação de chifre, usava um vestido que sugeria curvas agradáveis. Senti vontade de vê-la novamente. No dia seguinte, depois de um treino decepcionante, no qual nada deu certo, Sócrates chamou-me para conversar junto ao amortecedor de quedas. Dan, Disse ele: você atingiu um elevado nível de habilidade. É um especialista. Obrigado, Sócrates. Não foi um elogio. Disse ele, voltando-se para olhar-me de frente. Um especialista dedica sua vida ao treinamento com o objetivo de vencer as competições. Um dia você se tornará mestre em ginástica. E um mestre dedica seu treinamento à vida. Compreendo, só que você já me disse isso várias vezes. Sei que compreende. O que estou lhe dizendo é algo que você ainda não percebeu. Ainda não viveu. Insiste em vangloriar-se por alguns feitos novos, e em seguida fica deprimido se o treinamento não é bom em determinado dia. Mas quando você iniciar o treinamento transcendental, concentrando seus melhores esforços, sem se apegar aos resultados, você compreenderá o caminho do guerreiro pacífico. Mas se eu não me preocupar com os resultados, de que adianta? Eu não disse para não se preocupar, isso não é sensato, mas as regras da casa mostram que você pode controlar seus esforços, não os resultados. Faça o melhor que puder, e deixe que Deus faça o resto. Ele acrescentou: Não virei mais ao ginásio, de agora em diante, imagine que estou dentro de você, observando e corrigindo cada erro, por menor que seja. As semanas seguintes foram bastante intensas. Eu acordava às 6 horas, fazia os alongamentos e meditava antes das aulas. Estava presente na maioria delas e fazia os trabalhos com rapidez e facilidade. Meia hora antes do treino, eu me sentava e não fazia nada. Durante esse período comecei a sair com Linda, a amiga de Suzy. Sentia-me bastante atraído por ela,
mas não tinha tempo nem energia para nada além de alguns minutos de conversa, antes ou depois do treino. Não obstante, eu pensava muito nela, e em Joy, alternadamente, entre os exercícios diários. A confiança da equipe em minhas habilidades aumentava a cada nova vitória. Embora a ginástica não fosse mais o centro da minha vida, ainda era importante, por isso eu fazia o melhor que podia. Linda e eu saímos algumas vezes e nos demos muito bem. Certa noite, ela me procurou para falar sobre um problema pessoal, e acabou dormindo em minha casa. Tivemos uma noite de intimidades, mas dentro das condições impostas pelo meu treinamento. Aproximei-me tanto e tão rapidamente de Linda que me assustei. Ela não estava em meus planos. No entanto, a atração que sentia por ela só aumentava. Senti-me infiel a Joy, mas não podia prever quando essa garota enigmática voltaria a aparecer, se é que o faria. Joy era o ideal que entrava e saía da minha vida a seu bel prazer. Linda era real, carinhosa, apaixonada, e estava sempre por perto. O treinador ficava cada vez mais agitado, cauteloso e nervoso à medida que as semanas se passavam, e o Campeonato Nacional de Faculdades de 1968, em Tucson, Arizona, ia se aproximando. Se ganhássemos nesse ano, seria o primeiro campeonato da universidade, e o treinador realizaria seu objetivo de 20 anos de carreira. Logo participamos da competição de 3 dias contra a Universidade do Sul de Illinois. Na última noite do campeonato, as universidades da Califórnia e de Illinois estavam emparelhadas na competição mais renhida da história da ginástica olímpica. Ainda faltavam 3 modalidades e a Universidade do Sul de Illinois estava 3 pontos à frente. Era um momento crítico. Se fôssemos realistas, teríamos que nos conformar com um respeitável segundo lugar. Ou então tentar o impossível. De minha parte, optaria pelo impossível, sentia-me a pleno vigor. E comuniquei à equipe: nós vamos vencer. Estou com esse pressentimento. Eu não voltaria atrás por nada. Vamos conseguir. Minhas palavras eram banais, mas fosse lá o que eu estivesse sentindo, a eletricidade, talvez, essa decisão genuína gerou uma energia em cada um de nós. Como uma onda irresistível, começamos a ganhar um ímpeto que rapidamente contaminou todos os companheiros. A plateia, antes quase letárgica, começou a agitar-se, a ficar excitada e o público cada vez mais atento em suas cadeiras. Alguma coisa estava acontecendo e todos podiam sentir. Evidentemente, a Universidade de Illinois também sentia a nossa força. Percebemos que os atletas começaram a tremer nas posturas e balançar nos pousos. Contudo, na última modalidade do encontro, eles ainda estavam um ponto à frente, e a barra alta sempre foi o seu forte. Finalmente, restaram 2 ginastas da Califórnia, Sid e eu. A multidão silenciou. Sid caminhou até a barra, saltou e fez uma apresentação que nos fez prender a respiração. Terminou com o maior voo duplo jamais visto naquele ginásio. A plateia enlouqueceu. Eu fui o último da equipe a me apresentar, o atleta mais forte, escolhido para a etapa final, o momento de maior pressão. O último atleta da Universidade de Illinois saiu-se muito bem. Era quase impossível superá-lo. Mas esse quase era só o que eu precisava. Eu teria que obter 9,8 na minha apresentação para conseguir o empate, e jamais conseguiria uma nota próxima a essa. E era a minha última prova. Minha mente estava cheia de recordações. A noite de dor quando estilhacei o osso da coxa, a promessa de me recuperar, o médico dizendo-me que eu devia esquecer a ginástica olímpica, Sócrates e meu treinamento contínuo, a corrida interminável sob a chuva, subindo as colinas. E senti uma força cada vez maior, uma onda de revolta por todos os que disseram que eu nunca mais voltaria à ginástica. Minha paixão transformou-se em calma glacial. Ali, naquele momento, meu destino e meu futuro pareciam estar na balança. A mente estava clara. As emoções afloravam poderosamente. Era fazer ou morrer. Com a energia e a determinação que eu aprendera naquele pequeno posto de gasolina ao longo dos últimos meses, aproximei-me da barra alta. Não se ouvia um som no ginásio. A hora do silêncio, a hora da verdade. Passei lentamente o giz nas mãos, ajustei os protetores, verifiquei as faixas do pulso. Dei um passo à frente e cumprimentei os juízes. Meus olhos brilharam com uma mensagem simples ao fitar o presidente do júri.
Prepare-se para a melhor apresentação que você já viu. Saltei para a barra e lancei as pernas para o alto. Comecei a girar. O único som que havia no ginásio era o de minhas mãos girando na barra, soltando, lançando, pegando, torcendo. Puro movimento e nada mais. Nem oceanos, nem mundo, nem estrelas. Apenas a barra alta e um ginasta desprovido de mente, e logo até isso se dissolveu na unidade do movimento. Acrescentando um movimento que jamais realizara em competições, eu prosseguia, ultrapassando o meu limite. Girava cada vez mais rápido, preparando-me para concluir com um voo duplo em lança. Girei na barra, preparando-me para soltá-lo e voar no espaço, flutuando e rodopiando nas mãos do destino que eu escolhera para mim. Recuei e impulsionei as pernas, girei uma vez, duas e recuei, esticando o corpo para o pouso. A hora da verdade chegara. Fiz um pouso perfeito que ecoou pela arena. Silêncio. E então o pandemônio. 9,85. Éramos campeões. Meu treinador surgiu do nada, agarrou minha mão e sacudia-a loucamente, eufórico. Meus companheiros de equipe pulavam e gritavam, fui cercado e abraçado. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Então ouvi aplausos à distância, cada vez mais ensurdecedores. Mal conseguimos conter nossa excitação durante a cerimônia de premiação. Comemoramos a noite inteira, relembrando minuciosamente a competição, até o dia amanhecer. Então tudo terminou, um objetivo tão almejado tinha sido alcançado. Só então percebi que os aplausos, os resultados e as vitórias não eram mais a mesma coisa. Eu tinha mudado muito, a busca do sucesso finalmente chegara ao fim. Era o começo da primavera de 1968. Minha fase de faculdade também estava concluída. O que viria depois eu não sabia. Disse adeus à minha equipe no Arizona, ainda atordoada, e tomei um avião para Berkeley, para Sócrates, e para Linda. Eu fitava desnorteado as nuvens abaixo, despojado de qualquer ambição. Todos aqueles anos eu vivera sustentado por uma ilusão, a felicidade por intermédio da vitória, e agora essa ilusão queimara até as cinzas. Eu não estava mais feliz ou mais realizado depois de tudo o que conseguira. Finalmente pude ver através das nuvens. E o que via que jamais soubera aproveitar a vida, eu só sabia fazer. Toda a vida eu estivera ocupado, buscando a felicidade, sem jamais encontrá-la ou experimentá-la. Recostei a cabeça no travesseiro quando o avião começou a aterrissar. Meus olhos estavam toldados pelas lágrimas. Eu chegara a um beco sem saída. Não sabia para onde me voltar.